Seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro semanal de lives relativas às reuniões do Centro Espírita Augusto Silva das quartas-feiras, em que temos a oportunidade de refletir nos dois espaços, no presencial, como vocês podem participar na Casa Espírita, em momentos muito ricos e oportunos, e também neste, o virtual, em que nos dispomos a refletir o mesmo assunto, mas trazendo uma abordagem pautada na percepção do tema que eu trago para vocês. Hoje nós vamos refletir sobre uma mensagem contida no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, em que Emmanuel se baseia, neste livro, numa carta de Paulo a Filemon. Num versículo dessa carta, o versículo 14, contido no capítulo 1, Paulo vai trazer a seguinte assertiva: mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o seu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Essa é a carta, um trecho da carta que Paulo escreve a Filemon, e Emmanuel retira esse versículo do contexto da carta, do capítulo, e reflete sobre ele, nos trazendo oportunas considerações. Antes de entrarmos na reflexão sobre a mensagem de Emmanuel, vamos tentar entender o contexto desta carta. A carta a Filemon é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento, mas também uma das mais profundas em termos éticos e sociais. Para compreendê-la, é importante primeiro situar o contexto histórico, social e espiritual em que ela foi escrita. Esta carta foi escrita por Paulo durante a sua prisão, provavelmente em Roma, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Nesta carta vamos encontrar alguns personagens. Paulo, o apóstolo do cristianismo primitivo, então preso. Filemon, cristão rico da cidade de Colossos, provavelmente proprietário de uma casa onde a igreja se reunia. E Onésimo, escravo de Filemon, que fugiu e em algum momento encontrou Paulo, converteu-se ao cristianismo e passou a auxiliá-lo. Onésimo era escravo e havia fugido do seu senhor, o qual, na lei romana, poderia acarretar punições severas. Paulo escreve a Filemon para interceder por Onésimo, pedir que ele seja recebido não como escravo apenas, mas como irmão, e de forma sutil convidar Filemon a agir por amor, não por obrigação ou seguimento à lei, sem uma reflexão, uma vez que ele havia sido tocado pelas lições do Cristo. Essa carta é um exemplo claro de evolução moral progressiva da humanidade. Quando nós estudamos no Espiritismo o aspecto, o princípio, evolução, nós vamos compreendendo que existe uma lei que nos garante avançar nas inúmeras caminhadas reencarnatórias que estamos empreendendo. A cada vez que renascemos, retornamos à vida planetária, materializados, presos a um corpo material, no intuito de avançar. A evolução é uma lei, a qual não podemos fugir. Não há como dizer, não quero evoluir, tá bom do jeito que eu estou. Isso não é possível. Como uma lei, é algo que vai nos constranger a viver o processo evolutivo, queiramos ou não, estejamos buscando ou não. Então, essa carta a Filemon, ela nos convida a refletir sobre a evolução moral progressiva da humanidade. O Espiritismo também nos faz esse convite, nos afirmando que a evolução é um processo
paulatino, lento, que pode demorar séculos, milênios. Então, se nós juntarmos este conceito, este princípio da evolução, ao entendimento que o Espiritismo nos oferece de que a vida não começou pronta, mas que há uma construção e que esta construção vem sendo realizada há séculos e milênios, e nós estamos em cada oportunidade podendo assimilar informações importantes que estão no nosso entorno, mas também promover o despertar da consciência crística que habita em nós, nós temos a oportunidade de, a partir deste conceito, entender que o processo, como vamos ver na carta de Paulo, é lento, ele é processual, e nós buscamos Leon Denis, que nos traz a seguinte informação: a natureza não dá saltos. Então, nós temos que entender que essa proposição evolutiva, ela é gradual, é progressiva. Então, as instituições humanas, elas também passam por este processo evolutivo. E os seres, assim como as instituições, vão se superando à medida que o espírito evolui. A carta de Paulo traz um momento de transição. A lei humana ainda aceita a escravidão àquela época, mas a consciência espiritual já começa a questioná-lo. Paulo, em sua carta, não impõe uma ordem. Ele não condena diretamente a escravidão, que era algo que fazia parte do contexto histórico da época, mas ele introduz um princípio revolucionário para aquela época: a igualdade espiritual entre os seres humanos, que ele escreve da seguinte maneira: recebe-o como se fosse a mim mesmo. Isso muda completamente a lógica social vigente em se tratando de um escravo. Na prática, Paulo está afirmando, de modo bem sutil, polido, educado: não existe diferença essencial entre senhor e escravo. Todos são iguais perante Deus. Esta visão, trazida por Paulo em sua carta a Filemon, se harmoniza com a proposição dos princípios que o Espiritismo nos traz. Porque nós vamos aprender, com os fundamentos da doutrina espírita, que a igualdade, ela é essência. Então, todos somos iguais, todos partimos do mesmo ponto, embora cada um caminhe no seu ritmo. Paulo não obriga Filemon a libertar Onésimo, ele convida, sugere, ele fala ao coração. Agora vejamos que interessante esta relação entre a carta de Paulo, escrita tanto tempo antes, num contexto social tão diferente daquele em que o Espiritismo chegou ao mundo, e também nos dias atuais. Mas nós vamos entender que quando Paulo, um espírito que tem a sua bagagem evolutiva, que já caminhou no seu percurso evolutivo, que já aprendeu, assimilou e dá em algum momento da sua vida uma guinada extremamente importante para o processo evolutivo que ele estava empreendendo, ele vem nos ensinar como a sutileza é capaz de tocar o coração. Como ele era uma referência a Filemon,
porque Filemão havia se convertido ao cristianismo e Paulo era um expoente do cristianismo. Ele poderia, sim, chamar Filemão à razão, convocá-lo ao raciocínio, à lucidez, trazendo, a partir de um sermão, de uma corrigenda, a clareza das ideias que ele queria que viessem à tona e que fossem implementadas com relação à situação do escravo. Porém, ele não faz isso. Ele convida, ele sugere, ele apela ao coração. Também no Espiritismo, nós aprendemos que a transformação moral não se impõe, se desperta. Ninguém impõe modificação a ninguém. Nós vamos, aos poucos, compreendendo a necessidade de olhar a vida e viver as experiências de um outro modo. Não nos tornamos pessoas lúcidas, conscientes da grandeza da vida espiritual e da pequenez da vida material do dia para o outro. Esta é uma construção que vamos fazendo aos poucos. E o Espiritismo faz conosco o mesmo que Paulo fez a Filemão. Convida, sugere, apela ao coração. Não é só entrarmos na doutrina espírita que já estamos prontos e preparados. A doutrina espírita nos oferece, com seus fundamentos, oportunidade de reflexão, de pensamento crítico. E reflexão e pensamento crítico são ingredientes importantíssimos para o despertar da consciência, que é o que estamos buscando em cada existência que reencarnamos. Se não despertamos a consciência, vamos renascendo, morrendo, renascendo, morrendo, e nada de diferente acontece. Vivemos as experiências na Terra, enquanto encarnados, como se fôssemos um tronco sendo levados pela correnteza, mas não nos apropriamos da nossa história. Não fazemos as nossas escolhas, não escrevemos o roteiro capaz de repercutir, de reverberar na categoria espiritual em que estamos inseridos. Então, esta mensagem de Paulo, ela nos convida a essa reflexão importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Onésimo, o escravo, um dos personagens que está implícito nesta carta a Filemão, ele pode ser visto também como um símbolo do espírito. Olha só que visão interessante. Porque ele erra quando foge, existia uma lei, ele estava sujeito a esta lei, ele se rebelou. Ele encontra Paulo e, ao encontrar Paulo, ele aprende coisas importantes sobre si, sobre o mundo em que vive. Ao aprender coisas importantes, ele se converte, ele passa a ver a vida e as experiências de outra forma. E, posteriormente, ele retorna à convivência do antigo Senhor, só que agora com outro nível de consciência. Então, se nós compararmos e pegarmos a história de Onésimo e este escravo como símbolo da nossa trajetória espiritual, nós vamos entender que, enquanto espíritos, nós também temos fugido. Também estamos errando séculos, milênios. Esta existência em que entramos em contato com o Espiritismo é uma oportunidade de aprender. E ao aprender, nós somos convidados a promover essa transformação do olhar.
A forma como enxergamos o mundo é que vai determinar a nossa conversão. A maneira como lidamos com as coisas, percebemos a nós próprios e o mundo em que vivemos, é que vai liderar essa conversão. Posteriormente, nós somos convidados a retornar às vivências rotineiras que temos, que fazem parte da vida social de todos aqueles que estão encarnados no planeta, só que a doutrina espírita nos oferece a oportunidade de vivenciar as experiências com um nível de consciência diferente. A carta a Filemon, ela revela que o valor do ser humano não depende da sua posição social. O Espiritismo também faz essa revelação. Porque quando nós estudamos a reencarnação, nós vamos entendendo que hoje estamos numa determinada posição, amanhã estaremos em outra encarnação em outra, ou seja, a posição social, ela não nos define. Ela nos convida, ela nos conclama a vivenciar experiências de modo consciente, lúcido, compreendendo que, seja qual for a posição social em que nos encontramos, nós somos responsáveis pela nossa história e responsável também pelas histórias daqueles que estão à nossa volta. Por isso temos que tomar muito cuidado quando nós utilizamos os princípios espíritas para justificar coisas que são injustificáveis no campo social. Por exemplo, às vezes nós podemos considerar que uma pessoa vive na miséria, passa por dificuldades atrozes, vive situações de penúria, de miséria extrema, e nós podemos utilizar os princípios espíritas para raciocinar da seguinte maneira: bom, esta foi a colheita de algum plantio feito anteriormente. Talvez não tenha sabido viver a experiência com recursos, talvez tenha abusado de outros, então está tudo bem. Está ali quitando débitos passados. Mas esta visão não é o que a doutrina espírita propõe, porque ninguém renasce para viver na penúria, na miséria. Esta situação é uma escolha dos seres humanos que têm o poder de decidir pela vida das pessoas. E nós não podemos nos calar, nos omitir diante dessas situações com justificativas fúteis que não estão no contexto da doutrina espírita. Nos princípios espíritas, nos fundamentos trazidos por Kardec em suas obras, com as informações recebidas dos espíritos, nós vamos entender que é possível, que é preciso uma transformação social, que não basta a transformação de um, mas que toda a sociedade deve ser transformada, inclusive as instituições. Então, o nosso papel enquanto busca de consciência desperta é lutar para que esse despertar de consciência seja coletivo e que a vida no planeta Terra seja cada vez mais harmônica, com menos misérias e sofrimentos. É claro que nós vamos encontrar diferentes oportunidades, diferentes situações, e não podemos deixar de lado a necessidade de cada um ao viver determinada situação. Mas isso não quer dizer que vamos nos contentar, cruzar os braços e ter a consciência tranquila ao assistir uns tendo muito em detrimento de outros que estão
na miséria, e nós que estamos apreciando em uma situação mediana, acreditando que está tudo certo, porque essa é uma colheita individual e que dentro dessa colheita está tudo bem. Não é essa a proposição que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita, assim como a carta de Paulo a Filemon, ela vai nos convidar a substituir a coerção pelo amor, a entender que a evolução moral se dá pela consciência, não pela imposição, e que a fraternidade rompe barreiras humanas. Na visão de Emmanuel, em seus comentários, o bem não é apenas um comportamento isolado, mas um meio espiritual onde o espírito se fortalece. Emmanuel amplia a discussão e nos traz o foco para a questão do bem, que é o meio pelo qual o espírito se fortalece. De que forma? Quem pratica o bem se alimenta espiritualmente dele. Quem insiste no mal se afasta da esfera luminosa. E a vida vai se moldando conforme a frequência moral que o espírito escolhe sustentar. Isso dialoga com a lei de afinidade no espiritismo, atração. Esta lei de atração e reação, e coisas que a gente vai criando, que nós vamos encontrar nos fundamentos da doutrina espírita, vai nos dizer que cada espírito se liga às realidades que vibra, que Jesus já havia ensinado anteriormente, que a boca fala do que está cheio ao coração. O texto de Emmanuel reforça uma ideia muito cara ao pensamento espírita. Ninguém entra nos domínios do bem por imposição externa, mas por decisão íntima. Ou seja, não basta conhecer o bem, é necessário vivê-lo, praticá-lo. E não é uma vez só, é persistir nele, mesmo diante das dificuldades, porque haverão dificuldades. O fato de fazer opção pelo bem, de viver, de construir, de escrever a história pautada no bem, não é algo que vai nos livrar de todas as dificuldades. Então, vamos viver situações difíceis, mas é preciso persistir no bem. A evolução moral depende da vontade aplicada continuamente, ensina Emmanuel. Emmanuel não trata o bem como algo abstrato ou distante, mas como construção cotidiana, que é o que nós estamos vendo aqui, que o processo evolutivo é processual, é paulatino, ele é construção diária. Então, no dizer de Emmanuel, nós vamos entender que essa construção cotidiana do bem se faz no modo de pensar, na forma de agir, na escolha das palavras, na atitude diante do outro. Pequenas ações repetidas constroem a permanência nesses domínios. Essa mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ela se conecta a 3 princípios fundamentais da doutrina espírita. Lei de progresso, o espírito foi criado para evoluir e o bem é o caminho natural dessa evolução, não há outro. Jesus é a personificação do bem, por isso ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não ele, personalidade, mas ele, referência de ação, de conduta. E qual é o referencial de ação, de conduta de Jesus? O bem. Então, o meio pelo qual nós vamos evoluir é pelo bem. Outro princípio que se conecta a essa mensagem de Emmanuel, lei de causa e efeito. O bem praticado gera harmonia interior e externa. O mal gera perturbação e
retorno educativo. Paralisamos naquele ponto, vamos voltar àquela experiência várias vezes, quantas forem necessárias. Às vezes ficamos cristalizados naquele ponto e não conseguimos sair dele, porque fizemos uma opção que nos conecta ao orgulho, ao egoísmo, que é algo que ainda trazemos e que precisamos extirpar. E quando praticamos o bem, quando saímos de nós em direção ao outro, nós estamos quebrando essa hegemonia, este domínio destes sentimentos, da qual nós nos vinculamos ao longo de muitas e muitas vidas. Outro princípio ao qual se conecta esta mensagem é o despertar da consciência. O bem não é apenas externo, ele começa no pensamento. Então, às vezes, a gente acha que fazer o bem é fazer da boca para fora, mas não é. Começa dentro. E para começarmos a fazer o bem para quem quer que seja, precisamos primeiro olhar para nós próprios, reconhecer aonde trazemos em nós o bem, aonde ainda nos associamos ao mal. Esta busca constante de nós próprios nos ajuda a nos posicionar diante da vida, entendendo o que é preciso fazer para ir em direção ao outro. A mensagem de Emmanuel é rica, oportuna e nos convida a refletir sobre nós mesmos e o mundo que vivemos. Que tenham todos boas reflexões, que esta mensagem possa servir, ser útil ao crescimento espiritual de cada um, de cada uma, e que Jesus continue nos abençoando.